Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gui e nessa aula veremos os prismas. É uma aula bem gostosa, um assunto muito fácil, bem tranquilo. Se você gostar da aula, se ela te ajudar, me ajude também. Como é que você pode fazer isso? Clique aqui no gostei, curta o vídeo, comente, compartilhe, ajude a divulgar e também inscreva-se no canal para acompanhar as nossas novidades. Vamos lá! Começando pela definição, o que é um prisma? Ele é um sólido geométrico, um poliedro, que apresenta duas faces paralelas que são congruentes, que a gente chama de bases, e as demais faces são todos paralelogramos. Eu vou ter duas faces opostas, paralelas, que são iguais, e aí as outras faces são todos paralelogramos. Bem fácil, vai aparecer uns exemplos aqui para você observar isso aí. Agora vamos para os elementos dos prismas, começando pelas bases. A gente já falou sobre elas quando definiu o prisma. São as faces opostas e paralelas que são iguais. Nessa representação aqui, quais são as nossas bases? É a face aqui de cima e a face aqui de baixo. Nesse caso, a minha base ela é quadrangular. Por que, professor? Porque o polígono que está formando essa base é um quadrilátero, é uma figura de 4 lados. Mas eu posso ter um prisma que apresenta uma base triangular, por exemplo. Aí o polígono que forma a base é um triângulo e assim por diante. Posso ter uma base pentagonal, o polígono que forma a base é um pentágono. Posso ter uma base hexagonal, tem um hexágono ali formando a minha base e assim por diante. Depois temos a aresta da base. A aresta da base é o lado do polígono que eu tenho formando a minha base. São essas 4 arestas aqui de baixo e essas 4 arestas aqui de cima. São todas arestas da base. Depois temos as faces laterais. Faces laterais em todos os prismas, elas são paralelogramos. São as faces que sobram quando eu tiro as duas bases. Tiro as duas bases, as faces que sobram são todas faces laterais. Lembra o que é um paralelogramo? É aquele quadrilátero que possui lados opostos paralelos e congruentes. No caso das nossas faces laterais, quais são esses lados? Um deles é a própria aresta da base, está aqui. E o outro lado eu chamo de aresta lateral. Então as arestas laterais são todas as arestas que sobram quando eu tiro as arestas da base. Todas essas arestas aqui eu chamo de arestas laterais. E por último temos a altura do prisma. A altura do prisma é o segmento perpendicular às duas bases. É a distância entre as duas bases, só que tem que formar 90 graus com ambas. Então é esse segmento que eu tenho aqui. Como nós vimos agora, a gente pode ter diferentes polígonos formando a base do nosso prisma. E é justamente isso que define a nomenclatura dos prismas. Qual é o polígono que forma a base? Quando eu tenho um triângulo formando a minha base, eu chamo de prisma triangular. Tá ele ali, olha só que bonito. Quando eu tenho um quadrilátero formando a minha base, eu chamo de prisma quadrangular. Tá ele ali também. Se a minha base é formada por um pentágono, eu digo que o meu prisma é um prisma pentagonal. Olha só a base, é um pentágono, um polígono de 5 lados, né? E se eu tiver uma base hexagonal, é um prisma hexagonal. E assim por diante. Mas esses aqui são os principais. Até tirando o prisma pentagonal. Na verdade, os principais é o prisma triangular, o prisma quadrangular e o prisma hexagonal são os que a gente mais vai trabalhar com eles. Tudo que nós vimos até agora, a definição, a nomenclatura e também os elementos, vale para qualquer tipo de prisma. Mas agora a gente vai dividir eles em 3 grandes grupos. O primeiro deles são os prismas retos. Um prisma ele é reto quando as arestas laterais são perpendiculares às bases. A aresta lateral coincide com a altura do prisma. Lembra que a altura é aquela distância entre as duas bases, mas tem que ser perpendicular a elas. Então é justamente o que acontece nessa situação. É aquele prisma que ele está em pé certinho, né? As duas bases estão alinhadas, estão centradas. Maravilha! Depois nós temos o prisma oblíquo. O que acontece com ele? A aresta lateral não coincide com a altura. As arestas laterais não são perpendiculares às bases. É aquele prisma que está inclinado, está meio deitado, né? As bases elas não estão alinhadas, não estão centradas. Não vai ser tão interessante para a gente vai trabalhar mais com o prisma reto, tá ok? E por último nós temos o prisma regular, esse sim é o mais importante. Basicamente o que a gente vai trabalhar nas questões é sempre com o prisma regular. O que acontece com ele? Ele é aquele prisma reto cujas bases são formadas sempre por polígonos regulares. Então se eu digo para você que o meu prisma ele é um prisma triangular regular, o que acontece com ele? A sua base é um triângulo equilátero. É um triângulo que os 3 lados são iguais. Todas as arestas das bases
nos prismas regulares, elas têm sempre a mesma medida. Isso vai ser muito interessante mais lá pra frente. Eu sei que você deve estar pensando assim, tá muito bonito até agora, mas eu quero saber a parte prática, o que eu vou ter que calcular? Então, chegou o nosso momento, olha só, nós vamos brincar aqui nos prismas com áreas e também com volume. Começando pelas áreas com a área da base. A área da base é a área do polígono que forma a base do nosso prisma. Portanto, não vai ter uma única fórmula para calcular isso aqui, vai depender de qual base a gente tem. Por exemplo, se o prisma é triangular, tem que fazer a área do triângulo que forma essa base. Se a base do nosso prisma for um quadrado, tem que fazer a área desse quadrado. Se o prisma ele for hexagonal, tem que fazer a área do hexágono que forma essa base e assim por diante. A dica que eu dou para você aqui é lembrar de como calcular a área dos três principais polígonos regulares, que são o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular, tá? O que mais você vai precisar aqui são desses três polígonos, são os polígonos que mais vão aparecer como bases aqui dos prismas dos exercícios, tá? Depois nós temos área lateral. A área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais. A ideia é a seguinte, você calcula a área de cada face lateral separadamente e soma tudo isso, você vai ter a tua área lateral. Mas pensa comigo, vai dar um trabalhão para fazer isso aí, né? Pô, calcular a área de cada face lateral separadamente e somar tudo isso, imagina se for um prisma hexagonal. O prisma hexagonal ele tem 6 lados na base, automaticamente vai ter 6 faces laterais. Nossa, daria um trabalhão, né? Calcular cada face separado e somar. Por isso que nós temos aqui uma coisa muito bonita que são os prismas regulares, que a gente já viu anteriormente e que são os mais importantes, os que mais vão aparecer nas questões. As bases são polígonos regulares, polígonos que têm os lados todos iguais. Automaticamente, todas as faces laterais, elas são iguais. Dessa forma, é só eu calcular a área de uma face lateral e multiplicar pelo número de faces, que é o número de lados da base, e aí eu vou ter a área lateral toda. Portanto, nos prismas regulares, a gente tem uma fórmula para calcular isso aqui. Eu faço L vezes H vezes N. O que é esse L? Ele é o lado do polígono que forma a minha base. Ótimo. O que é o H? É a altura do prisma que coincide com a aresta lateral, porque o prisma regular ele é reto, né? E o N é o número de lados que eu tenho na base. Se a base é triangular, esse N é 3. Se a base é quadrangular, esse N é 4 e assim por diante, né? Quando eu faço aqui L vezes H, eu estou calculando a área de uma face lateral. Porque a face lateral ela será retangular, então eu faço base vezes altura. Qual que é a base desse retângulo? É a aresta da base, que é o L. E qual que é a altura dele? É a própria altura do prisma, porque coincide com a aresta lateral. E eu multiplico por N, porque aí eu vou calcular, eu vou pegar o número de faces que eu tenho e multiplicar pela área de cada uma, me resulta a área lateral toda. Tá ok? Mas se o prisma não for regular, aí infelizmente tem que usar essa ideia, calcular a área de cada face lateral separadamente e somar tudo. E por último nós temos a área total. A área total nada mais é que a soma da área lateral com 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base, professor? Porque nós temos 2 bases, né? Então eu pego a base de cima, a base de baixo, somo as duas, mais a área lateral e vou ter a superfície toda do meu prisma. Maravilha! E nós temos ainda o volume. O que significa volume? A definição de volume diz que ele é a porção do espaço ocupada por um sólido geométrico, tá? Como é que a gente faz para calcular o volume de um prisma? A gente faz a área da base vezes a altura desse prisma. Novamente, vai depender de qual polígono a gente tem formando a nossa base. Então, é a área da base vezes a altura. E para finalizar a nossa aula de prismas, veremos agora alguns prismas especiais, o paralelepípedo retângulo e também o cubo. Eles apresentam relações interessantes, por isso a gente estuda um pouquinho melhor. Vamos lá para o paralelepípedo retângulo. Ele é um prisma composto por faces que são todas retangulares. As faces são todos retângulos, tá? Ele aqui. Ele terá 3 dimensões, tem um comprimento, uma largura e uma altura. Então as 3 dimensões são A, B e C. E aí todas as faces opostas, elas são retângulos iguais. Essa face aqui da frente, cujas dimensões são A e C, ela é exatamente igual à face que está lá atrás. Maravilha! Se eu pego essa face lateral, cujas dimensões são B e C, ela é igual a essa outra face lateral aqui. E se eu pego as duas bases, cujas dimensões são A e B, elas são iguais também.
Ótimo, nós teremos duas diagonais aqui, tanto nos paralelepípedos retângulos quanto nos cubos. Teremos a diagonal da base e a diagonal do paralelepípedo ou a diagonal do cubo. No caso do paralelepípedo, qual diagonal é a da base? É essa que eu marquei em azul aqui pra gente. É a diagonal do polígono que forma a nossa base. E a diagonal do paralelepípedo é essa diagonal que está em vermelho aqui. Nós teremos uma relação que fornece cada uma dessas diagonais. No caso do paralelepípedo, a diagonal da base, que é o Dzinho minúsculo, é dada pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Por que isso aqui acontece, professor? Surge do Teorema de Pitágoras. Como todas as faces são retângulos, traçando essa diagonal da base, a gente forma um triângulo retângulo, onde os catetos são as dimensões dessa base, que é A e B, e a hipotenusa desse triângulo é a diagonal. Aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente chega nessa relação aqui. A diagonal da base é a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada uma das dimensões dessa base. E a diagonal do paralelepípedo, como é que a gente faz? Também surge do Teorema de Pitágoras, tá? A gente monta um triângulo retângulo onde a diagonal é a hipotenusa, um dos catetos é essa dimensão aqui, que é a dimensão C, e o outro cateto é justamente a diagonal da base. Montando esse triângulo retângulo, a gente chega nessa relação aqui. A diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada uma das dimensões do paralelepípedo. Eu faço raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C ao quadrado. E aí nós temos área e volume desses prismas aqui. No caso do paralelepípedo, como a gente já viu, as faces que são opostas, elas são retângulos que são iguais. Então o que eu vou fazer? Eu calculo a área desses retângulos e multiplico por 2. Vamos lá. Eu pego a área dessa face que está aqui na frente. As suas dimensões são A e C. Como é que eu calculo a área de retângulo? Eu faço o produto das duas dimensões. Então eu faço A vezes C. Maravilha, está o A vezes C aqui, multiplico por 2. Aí eu pego a face lateral, as dimensões são B e C. Calculo a sua área, é B vezes C. Então eu faço B vezes C vezes 2. Está aqui o B vezes C vezes 2. Como tem 2 multiplicando esse parênteses todo, o 2 está multiplicando todo mundo que está ali dentro, né? E por último, se eu pego as faces que são as bases, as dimensões são A e B, fazendo essa área é A vezes B, então eu calculo A vezes B vezes 2, está aqui. Então a área total é essa soma, 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Essa é a área total que nós temos no paralelepípedo retângulo. E o volume é o produto das três dimensões. Como ele é um prisma, eu faço a área da base vezes a altura. Qual é a área da base? O polígono que está na base é o retângulo cujas dimensões são A e B. A área da base é A vezes B. Aí eu faço isso vezes a altura que é o C. A vezes B vezes C. É o produto das três dimensões. Agora vamos para o cubo. Ele é aquele prisma onde todas as faces são quadrados todos iguais. Dessa forma, as suas três dimensões, elas têm a mesma medida, tá? O comprimento, a largura e a altura, elas têm a mesma medida, que a gente chama de A. É a aresta do cubo. O que vai acontecer? A gente vai ter novamente a diagonal da base, que está aqui em azul, e a diagonal do cubo, que está em vermelho. No caso do cubo, a diagonal da base é dada pela aresta, que multiplica a raiz quadrada de 2. Essa relação surge também do Teorema de Pitágoras. A gente fecha um triângulo retângulo aqui, onde os catetos vão ser as duas arestas, e a diagonal ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Dali surge essa relação aqui. E a diagonal do cubo ela é dada pela aresta multiplicado pela raiz quadrada de 3. Surge também do Teorema de Pitágoras. A gente forma um triângulo retângulo aqui, onde a hipotenusa é a diagonal do cubo, um dos catetos é a diagonal da base e o outro cateto é a medida da aresta. Chega nessa relação. Aí temos a área total e o volume. Como nós temos 6 quadrados que são todos iguais, eu calculo a área de um desses quadrados e multiplico por 6. Como é que eu faço a área de quadrado? Eu faço o lado ao quadrado. Como aqui o lado do quadrado é A de aresta do cubo, então eu faço A ao quadrado e multiplico por 6. Tá aqui. E o volume é o produto das três dimensões, porque o cubo ele é um paralelepípedo retângulo também. Ou eu posso pensar como prisma também, dessas duas formas, tá? Como é que seria pensando como prisma? A área da base vezes a altura. Qual é a área da base? É A vezes A, que dá A quadrado. A quadrado vezes a altura, que é A, fica A ao cubo. A quadrado vezes A dá A ao cubo. Ou, multiplicando as três dimensões, A vezes A é o mesmo A ao cubo.
Essa foi a nossa aula sobre os prismas, espero que você tenha gostado. Ela foi um pouquinho mais teórica, o meu objetivo era fazer você entender tudo o que acontece aqui, e na aula seguinte, que é de exercícios resolvidos, aí sim, a gente vai para a parte prática, aplicar tudo isso aqui que a gente viu. Tô te esperando lá para começar. Valeu, tchau!